Aqui temos a primeira rainha que eu tive de Mandaçaia. Era uma rainha que tinha esta parte do tecido, fisiogastria de branca. Há dois tipos. Há uma que tem rainhas bem castanhas. Esta parte é muito, fica toda castanha e não consegue ver nada. Mas as que estão com esta parte branca, da parte mole do abdômen, é transparente e no início a gente consegue até ver os ovários, os ovos e até algumas estruturas internas do inseto. Esta foi a minha primeira rainha. Era uma rainha brasileira. Esta não nasceu em Portugal. Os filhos dela é que nasceram já em Portugal. Então vamos começar como é que o Capas percebeu que havia obreiras rainhas. Ao levar para Portugal e tentar aclimatar uma colónia de Melipona quadrifasciata, eu tive que, como estava no inverno de Portugal, eu tive que, numa casa, colocar uma colmeia a voar para uma gaiola de rede. E as abelhas coletavam só naquela gaiola de rede. E todas as noites o Capas ia limpando o que morria, tentando descobrir se era macho, se era obreira, se era rainha, como é que morria, as bolas de lixo, o que é que continha. E descobriu que havia obreiras que eram decapitadas. Mas é estranho, porque é que decapitam as obreiras e não matam de outra maneira? Cortam o abdômen, cortam um bocado do tórax, as asas, as patas, não. Eles sempre cortavam a cabeça. Mas essa morte é destinada para a casta real. A casta real é a rainha. Portanto, aquela obreira morreu da mesma forma que morre uma rainha, a virgem. E então comecei a pensar, porquê é que cortam a cabeça e não cortam outra coisa? É que a rainha virgem, para conseguir dominância na colónia, usa as glândulas mandibulares. Produz o feromona mandibular real. E essas glândulas, quando começam a funcionar, não terminam nunca. A única maneira de as parar é cortar a cabeça para não haver sangue a irrigar as glândulas e então aí, como a falta de irrigação de sangue e de alimentação, as glândulas param porque não têm nutrientes para começar a produzir. Por isso a morte é sempre decapitação. E foi aí que eu descobri as obreiras rainhas. Também havia outro fenómeno. Havia obreiras que já não dormiam na caixa. Saíam da caixa e ficavam na gaiola de rede e pernoitavam na gaiola de rede. Para mim fazia estorvo, porque eu queria limpar a colmeia, o território, as impurezas, as abelhas mortas e tudo, e estavam sempre abelhas, eram altas horas da noite, 2 horas da madrugada, e ainda havia abelhas na gaiola de rede. E eu tentava agarrar nelas e introduzi-las na colmeia. Mas quando introduzia nas colmeias, ouvia logo um som de alarme. E as abelhas agarravam nelas e cortavam a cabeça. E eu, uma coisa tão estranha. Então aí comecei a tomar nota que as abelhas que dormiam fora, ao terceiro dia, eram decapitadas. Só elas? Só elas. Aí, então quer dizer que, tanto fora da colmeia, ao terceiro dia eram as mesmas abelhas que iam voar no território de voo, né? Apanhavam essas abelhas e decapitavam. Fazia uma confusão isso. E foi aí que começou o meu estudo e descobri então as obreiras rainhas. São essas obreiras que quando um enxame, uma colmeia liberta um enxame, fazem coesão no outro grupo. Porque na colmeia filha, quando surge o início da enxameação, não há rainha alguma. Então tem que haver obreiras com função de rainha que façam com que as outras obreiras fiquem lá coesas àquele grupo. E assim foi que eu descobri como é que funcionavam as obreiras rainhas. Então cada colónia tem uma elite e tem uma classe trabalhadora. A classe trabalhadora são todas as obreiras que fazem trabalho de obreira. Mas no Meliponídeos, um trabalho de obreira é pôr ovo. Mas ovo alimentar. Se põe o ovo fértil, ela pertence à elite da colónia. E essa elite, às vezes cria confusão, guerras entre elas, e acontece isto. Isto foi uma guerra civil, até a rainha Fisogástrica foi decapitada.
Quer dizer, formou-se dois grupos rivais na mesma colónia e que lutaram pela dominância do poder da colónia. Isso é a situação pior que a gente pode ter. Porque são abelhas da mesma colónia que andam a lutar umas com as outras. Não é uma colmeia de fora que vai lutar lá, que vai tentar pilhar ou vai fazer qualquer coisa. É a mesma colmeia. Isso é difícil de acontecer. É? Isso é difícil de acontecer. Não, é realmente fácil. Se a gente estabilizar muito a colónia, acontece. E então aí, até a rainha é morta. Não, é uma confusão. Não conseguimos separar as fações rivais. Porque são abelhas iguais. Por isso, na meliponicultura a gente deve fazer um maneio para tentar evitar a todo custo uma guerra civil. Tentar não perturbar a colónia, tentar que a rainha tenha sempre o poder da colónia. Como é que se descobre essas outras obreiras que têm Quando existe um número de obreiras rainhas grande e há confusão, as abelhas começam a correr muito pela colmeia, a bater as asas. E sempre muito agitadas. Isso é sinal que há instabilidade na colónia. Isso quer dizer que os feromônios reais estão muito altos. Ao estarem muito altos, cria aquela confusão toda. Essa confusão toda também vai interferir nos favos da cria. Porque esses feromônios muito altos, as crisálidas, portanto, as pupas, absorvem isso e a abelha que vai nascer desse casulo, não consegue amadurecer como deve ser. Então não consegue esticar as asas, não consegue levantar voo, ficam com as asas assim meio... Até podem ficar com as asas esticadas, mas quando quer levantar voo, cai no chão, bate as asas e acaba por morrer. Ficam, quer dizer, os músculos e a parte interna ficam tipo infantilizadas, porque o feromônio era tão alto que perturbou o desenvolvimento natural dos órgãos internos. Geralmente pode acontecer isso a maioria das vezes acontece isso em colônias fracas, médias, não, até colônias muito fortes. Sim, é mais... Você defenderia então uma postura menos intervencionista? Não, a gente deve intervir, mas saber o que está a fazer. Por exemplo, quando há muita instabilidade, para não conter aquilo, o melhor é fazer uma divisão. Faz uma divisão e coloca-se a colmeia-mãe ao lado da colmeia-filha. O objetivo não é multiplicar, é dividir a elite que está em conflito. Elas dividem-se. Então, um grupo rival vai para uma colmeia e o outro grupo rival vai para o outro. E as duas acalmam-se. Aí a rainha começa a ficar normal e a colónia se estabiliza. Agora há dois fenómenos que podem ocorrer. Pode ser que a colónia-mãe se estabilize e a colónia-filha também se estabilize e que ganhe uma rainha e fique uma divisão normal. Ou pode ser que a colónia filha, a pouco e pouco, vai regressando para a colmeia-mãe e sendo reabsorvida e sendo neutralizada. Mas aí consegue ser neutralizada porque vão entrando aos poucos. Se entrarem aquelas abelhas todas lá, aí continua o problema o mesmo. Eu costumo falar em obreiras gigantes. Esta aqui é uma obreira gigante. Porque o tamanho normal é esta obreira aqui, em Guaraipo. São obreiras que nascem de células de maior tamanho. E segundo as análises da professora Carminda, estas obreiras maiores apresentam glândulos sergais típicos de rainha. Por isso, devemos evitar que estes bichos apareçam na colónia em grande número. E tentar o possível para que esses bichos nunca funcionem na elite. Funcionam como obreira. É a futura rainha, não? Seria uma futura rainha, não? Sim, ela se torna facilmente uma rainha.
Este indivíduo aqui parece uma rainha fisogástrica, mas na verdade é uma intercasta. Ela tem um tórax típico de uma obreira e cabeça típica de uma obreira. Os anéis são uma mistura de uns anéis de obreira com os anéis de rainha. Por isso ficam com uma posição um bocado estranha no abdômen fisogástrico. Mas esta intercasta está a funcionar como uma rainha normal. Portanto, ter isto ou ter uma rainha é a mesma coisa. Foi fecundada, põe ovos, faz o ritual. Nesta foto vamos ver uma coisa interessante. Umas células muito compridas. Estão todas abertas. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que no ritual de postura a ordem de construção está sendo divulgada muitas vezes. Porque o ritual de postura tem várias fases. A rainha manda construir uma célula, depois manda aumentar o tamanho, manda encher a célula, põe o ovo e as obreiras fecham. Isso é normal. Mas se houver confusão, a rainha pode dar várias vezes a mesma ordem. Então o que acontece? As células, como a ordem é de construção, vão sendo maiores. Geralmente depois roem as células e baixam a altura e pode ficar uma célula normal. Aqui vê-se muito mal, mas é uma colónia de bombos. É para tentar explicar o que é a elite. O bombos é um abelhão que a rainha começa a colónia do início. A rainha começa a criar as primeiras abelhas, as primeiras obreiras, que são de tamanho pequeno, nunca de tamanho grande. E à medida que a colónia vai aumentando, as abelhas vão aumentando também de tamanho. Até que nascem muitas obreiras do tamanho da rainha-mãe. Aí, nessa altura, algumas abelhas grandes começam a fazer posturas de machos, enquanto a rainha faz posturas de fêmeas. Até então, antes disso, qualquer ovo posto pelas operárias servia de ovo trófico para a rainha. Nessas abelhas é normal as obreiras porem ovos, mas a rainha vai e come-os. Portanto, é uma alimentação melhorada para a rainha. Mas na fase adulta da colónia, então começam a ser vários indivíduos importantes, uns a pôr ovos de macho, outros a pôr ovos de fêmeas que vão dar rainhas. Portanto, mesmo um inseto primitivo já tem elites complexas, não é? Elites onde está a rainha, obreiras rainhas, um grupo delas, não é? Agora, nas obreiras rainhas, a gente consegue distinguir umas abelhas que têm escamas. Todas as abelhas produzem cera. Mas quando abrimos uma colmeia, a gente não consegue ver as escamas de cera nas abelhas. São escamas muito translúcidas e transparentes. E as abelhas tiram com a pata e levam à boca, mastigam e vão colocar no depósito de cera virgem na colónia. É igual. Só que não tira do ventre, mas tira das costas, né? Agora, quando uma obreira deixa de tirar a cera e esta se acumula em escamas muito grossas no abdômen, essa obreira já não está a funcionar como obreira, mas como obreira rainha. Quer dizer que já é um indivíduo importante na colónia. Deixou de desempenhar algumas tarefas de obreira. Estes indivíduos são muitos presentes na colónia, uns 4, 5, 6, 10 ou mais. Esses bichos vão criar problemas para a rainha-mãe. Podem inclusive destroná-la. Eu tive uma colónia de Manassaia em que a minha não tinha rainha, porque a rainha foi morta. Inclusive foi aquela que passou aqui na imagem. E quem tomou posse da colónia foi uma obreira com estas escamas, que eu chamo obreira pangolin. Porquê? Porque em África há um mamífero
que parece que tem escamas, é coberto todo de escamas. E esta abelha lembra esse mamífero, por isso eu dei o nome de abelha pangolim. No fundo é uma obreira rainha de alto, portanto, bastante forte. Então se tiver na colmeia, tira-se então. Como? Se encontrar 5 ou 6 dessas... É preciso ter cuidado. Tira, pode tirar. Outra coisa é a minha abelha que estava a tomar conta da colónia era uma pangolim que tinha 2 camas e foi fecundada. Porquê? Porque os 2 primeiros favos da sua postura nasceram só obreiras. Depois, para cima, nos favos seguintes, nasceu só machos. Então eu só posso concluir uma coisa, é que o sêmen acabou. Então, aí eu deduzi que esta, portanto, obreira tinha sido fecundada e estava a funcionar como rainha. E a rainha da colónia mãe, que originou tudo, foi morta. Por isso é preciso ter cuidado com esses insetos, porque podem ter um estatuto muito grande na colónia. Geralmente são raras. Você fala em relação ao manejo, de não evitar abrir assim por certa quantidade, porque pode acabar com o feromona real e é isso que vai causar. Não, é que elas produzem feromona real. Então aí começam a ter mais força que a rainha, então elas eliminam a rainha. Então elas têm que ser eliminadas da colônia, é isso? Sim, se tiverem poucas não há problema. Se tiverem muitas. Muitas aí é melhor tirá-las. E agora o que produz a cera? É a ingestão de mel por pólen? A cera acho que é mais hidratos de carbono. Pronto, mel. É a base. Aqui temos uma colónia que o Fernando Careto mandou-me um e-mail muito aflito. Oh, Capas, eu tenho montes de abelha pangolim numa colmeia do Uruçu. O que é que eu faço? Olha, devias eliminar isso, porque senão a tua rainha corre perigo. Mas ficámos os dois contra a eliminar esses bichos. A gente não gosta de matar muito. Então ele juntou 25 obreiras com escamas de cera numa caixa. Fechou a saída e elas ficaram presas nessa colmeia. E só estavam, e todas tinham escamas. No dia seguinte, quando ele vai ver, todas as escamas tinham caído, exceto algumas. Inclusive ficou uma só abelha com 4 escamas de cera. O resto caiu tudo. Isso quer dizer que só uma começou a produzir, ficou como rainha, e as outras todas passaram de obreira rainha para obreiras. Inclusive o Fernando doou favo a estas abelhas e originou uma colónia nova com rainha a partir destas. Portanto, se tiverem numa colmeia vossa muitas abelhas, catem-nas todas, põem numa caixa, aí elas criam uma estabilidade, aí dão favo e ficam com uma colónia nova. Esta é que é a abelha dominante da colónia. Permaneceu com as camas todas, enquanto as outras deixaram cair as camas. Todas ficaram normais. A cera é produzida e vai ser depositada em depósitos de cera virgem. Esses depósitos podem também se transformar em fábricas de cerume. São uma espécie de umas borbulhas brancas que se encontram geralmente no invólucro. Assim, umas borbulhas assim brancas, montes. Vejam bem o que é que está aqui nesta imagem. Eu podia dizer que são 2 operárias a nascer, né? Acabaram de nascer, mas em ápice, né? Agora reparem uma diferença. Isto é uma obreira que está a nascer aqui a sair da cela. Olha bem o olho dela, bem grande. Olha bem, comparem com este olho. Um olho mais pequeno. O abdômen é grande demais para ser uma obreira.
Isto aqui é uma intercasta em Apis mellifera. Acontece em colónias com rainhas velhas ou em colónias onde a população é muito grande. Aqui está favo em corte de um favo de Apis mellifera. Não acham que aqui há uma coisa diferente do resto? É tudo célula de operária. Mas não acham que este indivíduo aqui destoa do resto? Cabeça menor, olhos de uma maneira diferente, o abdômen muito mais alongado. É uma intercasta. As intercastas nascem de uma célula de obreira. Não fazem a rialeira para nascer nenhuma intercasta. Isto foi uma larva que foi alimentada e que não levou a alimentação, na alimentação não recebeu o cheiro da rainha como deve ser. Porque as nutrizes, as obreiras que vão alimentar, elas recebem o cheiro da rainha. E quando alimentam as larvas, também cedem esse feromona. Se a larva não receber esse feromona, ela própria vai tentar desenvolver-se em rainha. Nas rialeiras em Apis, as abelhas que puxam a rialeira não se sentem órfãos. Se sentem órfãos, elas não receberam o feromona da rainha. Por isso a larva de rainha nunca recebeu o feromona da rainha. Aqui temos uma colónia. Esta deve ser de Rufiventris, que tem obreiras do urussu verdadeiro junto. Eram colónias, cada uma com a sua espécie, só que uma das colónias estava com problemas. Então a outra espécie entrou nessa colónia para ajudar a estabilizar a colónia que estava com problemas. Então aí ficou abelhas misturadas em ambas as colónias. Isso prova a tal relação de comunidade de colónias. Quando acontece com a mesma espécie, as pessoas não se apercebem, mas as abelhas permutam de colmeia constantemente. E os odores, os feromonas mudam de colmeia para colmeia e tudo. Aqui, inclusive, nessas colónias, as rainhas de uma espécie estavam a ser tinha uma corte com outras abelhas de outra espécie presentes, tanto numa como noutra. Uma abelha, quer dizer, de uma colmeia, ela vai transportar néctar para outra? Outra ia ajudar mesmo. Esta foi ajudar mesmo. Mas ela vai para outra e depois pode retornar à anterior? Sim, toma. É um vai e vem. Não é uma coisa fixa, né? Não é uma coisa fixa. Ela vai, vem e pode inclusive influenciar mais abelhas a ir, como pode influenciar mais abelhas a retornar para a colmeia dela. E as outras abelhas identificam ela como diferente ou não tem esse caso? Não, elas sabem que é diferente. Ela é um indivíduo estranho, mas ele não é... Não, mas é aceite. Ela pertence à comunidade da colónia. Entende? Quer dizer, elas sabem que uma abelha pertence a uma espécie diferente, porque o cheiro do inseto é diferente. Os elementos químicos variam de espécie para espécie. Então elas sabem que aquela abelha é outra espécie, mas aceitam na comunidade. Isso é muito confuso para vocês, mas quem estudar formiga, no norte da Europa há formigueiros de espécies diferentes, onde 5 espécies de formigas diferentes coabitam e trocam coisas. Aí chama-se comunidade de colónias de espécies diferentes. É uma ajuda? É uma ajuda de um intercâmbio para bem comum. Capas, quando outras espécies diferentes se ajudam, como no caso aí da foto, Sim. A gente pode inferir que uma colmeia tende a absorver a outra, ficando uma espécie só, fica difícil de afirmar alguma coisa. Pode ser que as duas passem a se estabilizar novamente. Pode acontecer as 3 hipóteses.
pode ser absorvida, pode ser estabilizada e cada uma fica com a sua espécie. Isso depende da química que existe dentro da colónia. Porque se elas pensam em absorver, é porque não há, a chance de estabilidade na outra colónia não é boa. E por que às vezes acontece de uma colónia ir na outra e briga e acabam morrendo as duas? Isso é outra coisa, isso é guerra. Há uma coisa que é, a abelha entra livremente, a outra deixa entrar. E não há briga, não há guerra nem nada. Outra coisa é uma entrar tipo guerra, vai para o saque. Aí no saque há guerra mesmo. Aí morrem, defendem e fazem muita coisa, não é? Não, mas eu tive essa experiência e eu achei que elas estavam se ajudando. Tá? Sim. Fiquei feliz, eu falei, pessoal, a colônia é mais forte, está indo na mais fraca, estava alimentando, e elas começaram a apresentar um movimento mais normalizado. Mas na realidade não era ajuda, elas saquearam tudo que tinha na mais fraca. Sim, mas nas colónias, quando temos várias colónias, é comunidade, da mesma espécie, pode haver abelhas que desapareçam de uma, quer dizer, vão buscar tudo a uma colónia para absorver. Daí vou contar o que aconteceu comigo. A pessoa que erra com a teoria das 44 colónias por causa da genética, me falou comigo, olha João, leva várias famílias diferentes para Portugal. Eu levei 4 colónias de Manassaia para Portugal, entretanto ainda vivia em Lisboa, foi em Lisboa. Coloquei as colónias no exterior na primavera. O que me aconteceu é que no mesmo dia as 4 colónias ficaram sem rainha-mãe. Eu não consigo explicar, né? Mataram as rainhas todas. Ainda podia ser, mataram uma agora, outra depois, não. No mesmo dia fiquei sem rainha nenhuma. Mas tinha rainhas virgens e tinha machos e tinha bastante favo em todas elas. E eu digo assim, bom, agora fazem outra nova, né? O que aconteceu é que a colónia da ponta começou a migrar toda para uma delas. E levaram tudo. Tudo de tal maneira que a caixa ficou limpa. Já não tinha nem pote, nem mel, nem cerume, nem nada. Levaram tudo. Eu pensei que a coisa ficava por aí. De repente, a outra também migrou para dentro da outra. Mas aí deixaram os potes. Levaram o mel, ficou os potes vazios e algum cerume. E a outra também foi. Quer dizer, as 3 juntaram-se numa só. E essa aí conseguiu então a rainha. Porquê que fizeram isso? Não fizeram isso por... fizeram isso por uma razão. A gente pode não entender. Mas possivelmente elas mataram a rainha porque houve confusão com todas. E perceberam que tinham que se juntar todas numa para conseguir uma rainha nova. Que não conseguiam fazer várias rainhas em cada uma. Então aí ficaram-se todas numa colónia para depois enxamear. No ano seguinte, essa colónia única enxameou e ficaram 2. Tudo bem, nesse ano. No ano seguinte, uma colmeia-mãe estava muito forte e começou a enxamear para o mato. Não sei para onde, nunca descobri onde é que foi a colónia. Mas estavam a ir abelhas com cerume e com tudo. Aí eu percebi que estavam a enxamear e disse assim, bom, se a colmeia-mãe está a enxamear, o melhor é dividir a colmeia-filha para ver se não perco nenhum enxame, né? E dividir a colmeia-filha. Tudo bem. Aceitaram a rainha. Até começou com uma rainha que eu apanhei no chão. E já tinha aqui uma rainha, pus dentro de uma caixa, tirei a favo. Tudo bem. As abelhas não gostaram da